a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Já abriu lá, mas daqui a 1 minuto. Amor, mas você tem que avisar. Ele sabe, vai, filho. Ele deve falar com vontade, pegar as pessoas lá. Não vai fazer lá. Mas você foi tinha uma pessoa. Porque tem uma pessoa para fazer. Sim, a hora que a pessoa se prepara, não confiaram ele mesmo. No caminhão, pode fazer, né? Então, tinha que ter internet, não? Ele tem um dois, cadê? Vazio.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai ao revelar seu nome aos pequenos, e tem o dom de amar, e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito Alô, som. Deixa eu segurar, você vai te desenvolver. Tira os anúncios, tira os
antes de cantar. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da campanha da Fraternidade 2021, que nós vamos iniciando, cantando, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o nosso livrinho aí na página 2. A nossa oração inicial. Todos. Senhor, estamos reunidos em comunhão para refletir, rezar e agir em comunidade, em família e individualmente, tendo como caminhos a esmola, o jejum e a oração. Buscamos a conversão e uma vida nova, sendo fiéis ao Evangelho que de vós recebemos. Animados pela campanha da fraternidade, optamos pelo diálogo como meio de crescer na justiça, no amor e na convivência fraterna. Abençoai, Senhor, esse nosso encontro. Amém. Estamos aí na página 11. Nosso terceiro encontro, diálogo, confronto e conflito. Irmãos e irmãs, o tempo de Quaresma é um tempo de interiorização, de examinar a consciência, de ter coragem de abrir-se a Deus em busca de uma vida nova. Todos. Escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos suceda o bem. A Quaresma não é um tempo de tristeza, mas de recolhimento, de reflexão. Esse permite que se exerça com mais clareza
até onde estamos rezando ou reunidos em comunidade. Retornai ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Corremos o risco de juntar as mãos e parecer piedosos, porém, Deus olha além das aparências, vendo de fato quem somos. Isso não para nos castigar, mas sim para nos chamar à conversão, porque nos ama. Todos da nossa gente precisam aprender a praticar boas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem sem produzir frutos. A coerência supera a hipocrisia. A coerência supera a hipocrisia. A verdade vence a falsidade. O amor constrói uma vida nova. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Quantas oportunidades recebemos de Deus por meio da igreja para abandonar o pecado e viver na misericórdia divina. Não é por falta de amor que vamos ficar indiferentes ou no mal. Cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Mais uma vez. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Podemos ficar sentados. Vamos dialogar. Quando a piedade é autêntica e quando é fingida. Olhando de mais perto. Diante de tão pouco diálogo e de tantas agressões e ofensas verbais, as igrejas recorrem à Sagrada Escritura, à tradição viva e ao magistério eclesial para discernir o que está conforme os ensinamentos e a prática de Jesus Cristo. Embora fosse claro e autêntico no que dizia, Jesus não agredia. Antes, era capaz de ouvir e, se necessário, falar sem rodeios, mas também sem ódio. Lembremos de seus diálogos exemplares com Nicodemos, com Zaqueu, com Maria Madalena, com a Samaritana, para citar apenas alguns. O próprio Jesus, bem como aquele que, em nome de Deus, dialoga com a humanidade, a escuta, mesmo quando não concorda com o que ouve, e é capaz de falar sem impor o que revela e ensina todos. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Vamos fazer agora uma distinção essencial. Existem duas formas de diálogo que levam a diferentes resultados. O conflito se dá quando duas pessoas não estão dispostas a ouvir uma a outra. E antes mesmo de iniciarem o diálogo, já assumem uma postura
de agressão. As duas se acham donas da verdade e não são capazes, em hipótese alguma, de dar uma à outra o direito de expor suas ideias com clareza. O confronto, outra forma de diálogo, é aquele que permite que duas pessoas ou mais, mesmo estando em campos opostos de ideias e convicções, se comuniquem e de fato dialoguem. A palavra confronto significa ficar frente a frente, olho no olho, não com a intenção de agredir, mas de conhecer o outro, respeitando-o, mesmo que não concorde com ele. O conflito é péssimo. O confronto é necessário. Todos. A vossa palavra seja sempre agradável, de modo que saibais como convém responder a cada um. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e já não o reconheciam. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês,
custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu do meio deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entendendo o que ouvimos. Enquanto caminhavam para Emaús, 2 discípulos estão decepcionados com o que aconteceu no Calvário. Esperavam um Cristo triunfante, que fundasse um reino humano, e não que acabasse numa cruz. O diálogo acontecido entre eles e Jesus ressuscitado é modelo de saber ouvir e saber falar. Acolhem o que o outro diz e então abertos a descobrir o novo e o diferente. Assim o diálogo leva ao entendimento. Todos. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Nós estamos nossos encontros quaresmais, e esse é o 3º encontro, a 3ª semana. E o tema hoje é diálogo, confronto e conflito, pegando sempre aí o tema e o lema da campanha da fraternidade, né? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade. E hoje é proposto para nós esse evangelho de Lucas 24, que normalmente é proclamado depois da Páscoa. Isso mostra um longo diálogo de Jesus ressuscitado com esses 2 discípulos no caminho de Emaús. São Lucas destaca aqui, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Em 11 quilômetros dá para dialogar bastante, né? Quando a gente vai para Paranápolis é 7, né?
Então 11 quilômetros dá para colocar em dia muita coisa. Então no caminho de Emaús, era o domingo de Páscoa, como diz São Lucas Evangelista, naquele mesmo dia do domingo de Páscoa, depois da paixão e morte na cruz. E os discípulos estavam deixando Jerusalém desanimados, decepcionados. Conversavam e discutiam os acontecimentos trágicos daqueles dias da Semana Santa. Jesus se aproxima entre os dois, entra no diálogo e procura saber dos acontecimentos. Então Jesus ilumina com a palavra de Deus, explica a eles os acontecimentos trágicos da paixão e da morte e tudo que falava do Messias pela Sagrada Escritura. Retomou a lei de Moisés, os profetas, o cumprimento das profecias que falava do Messias. E perto do povoado, pediram para Jesus ir com eles até a casa tomar a refeição. Jesus sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento eles reconheceram Jesus. Os olhos deles se abriram e Jesus então desapareceu. Eles entenderam então que era Jesus. Diz um para o outro: nossos corações não ardiam quando ele nos falava, explicava as Escrituras? Então os corações deles arderam pelo diálogo de Jesus. Se levantaram e voltaram para Jerusalém e contaram a experiência do ressuscitado àqueles que lá ficaram, e eles confirmaram que Jesus ressuscitou. Então o que a gente vê nesse evangelho? Que Jesus é um modelo de pessoa que dialoga, um modelo e exemplo de pessoa que dialoga, mesmo contradizendo todas as expectativas. A gente percebe que eles estavam muito desanimados, que eles esperavam que Jesus fosse implantar o reino de Deus, não que ele morresse numa cruz e ali tudo tinha acabado. Então eles estavam fugindo de Jerusalém, daqueles acontecimentos trágicos que aconteceram com o Mestre. Então Jesus é um modelo de diálogo, um diálogo firme, verdadeiro, um diálogo assim, autêntico, mas sem agressão ou polarização. Jesus não enrola ninguém. Tudo que Jesus fala é a pura verdade, a expressão da verdade. Então Jesus usa esse diálogo com eles. Eles ouvem atentamente, Jesus ouve atentamente também, fala. Então vemos Jesus em vários momentos da sua vida dialogando com as pessoas, mesmo com aqueles que pensavam diferente, né? Por exemplo, Zaqueu. Jesus passou debaixo da árvore e disse: Zaqueu, desça daí, eu vou na sua casa hoje tomar a refeição. Depois Jesus vai dizer: esse homem também é um filho de Abraão, a salvação entrou nessa casa. Então o diálogo, né? A iniciativa de conversar, de dialogar, de procurar meios para evangelizar. Temos também o Nicodemos, que era um fariseu, que foi procurar Jesus, um judeu, foi procurar Jesus à noite. Jesus falou do nascimento: se você não nascer do alto, da água e do Espírito de Deus, não entrareis no reino de Deus. Então Nicodemos era simpatizante de Jesus, como diz o evangelista, às escondidas. O diálogo com a Maria Madalena, né? As pessoas queriam
apedrejar lá a pecadora, que foi um dos diálogos também, e Maria Madalena também, Deus dialogou. Um diálogo assim muito importante que se destaca também é o da samaritana. Jesus que se aproxima no poço de Jacó e pede água para a samaritana. E ali tem um diálogo longo, e ela reconhece em Jesus um profeta, e ela vai anunciar Jesus para o povo da Samaria. Olha, um homem falou tudo que a minha vida é. Não seria ele o Messias que vocês tanto falam? Então ela anunciou Jesus, e todos os samaritanos creram em Jesus. Também vemos Jesus no momento decisivo da sua vida, dialogando com Pilatos, ali sofrendo, apanhando, deram bofetadas, né? Coroaram com a coroa de espinhos, machucaram muito Jesus, mas Jesus ficou firme ali. Pilatos dizendo para ele, nenhum poder teria sido dado que não fosse do céu, quem me entregou tem mais culpa. E firme ali, e alguém bateu no rosto de Jesus, ele disse: se falei mal, mostro mal, se falei bem, por que me bates? Mas em momento nenhum Jesus se assim perdeu a sua serenidade, a sua tranquilidade para dialogar com as pessoas. Quem tinha dificuldade em dialogar com Jesus eram os raivosos fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes do templo, né? Porque sem argumentos para combater Jesus, eles partiam para o conflito, né? Para condenar e matar Jesus. Quando a gente não tem argumentação, diálogo, a gente parte para a ignorância, parte para o conflito. E a gente percebe que eles se irritavam tanto com Jesus, que não tinha argumentos, chegava a rasgar suas vestes de ódio de Jesus, mas não podia fazer nada porque o povo tinha Jesus como um profeta. Até que arrumaram um jeitinho, né, para poder mandá-lo para a morte, para a cruz. Mas o que se destaca aqui é o diálogo, né? Um diálogo firme, um diálogo que não seja um conflito, mas um confronto de ideias. E o que está acontecendo no mundo hoje, nesse atual momento da sociedade brasileira, a gente percebe que parece, de um modo geral, que nossos representantes, nossas autoridades não estão sabendo lidar com esse drama, com essa crise mundial que é o Covid. Então parte para a agressão, para o falatório, inclusive dentro da igreja. A sociedade, a família, cresceu nesses últimos tempos a agressão à mulher, à criança. Tudo isso mostra, através dessa violência toda, a falta de equilíbrio, de diálogo, diante de uma situação que é visível a todo mundo, que todo mundo é vítima da doença. Ela não tem assim um culpado. No começo achava-se um culpado, agora já não acha mais, porque é todo mundo morrendo, infectando e morrendo, mais de 11 milhões. Logo bate a casa de 270 mil pessoas mortas aqui no Brasil. Está morrendo mais de 2 mil pessoas por dia. Então tudo isso tem causado insegurança, dúvidas, né? Medo de infectar e morrer, né? Está se falando que vai fechar o Estado segunda-feira. Então tudo isso gera na gente não um confronto de ideias, mas um conflito. E se não tomar cuidado, perde-se a tranquilidade e parte para as vias de fato. A gente vê isso entre os políticos,
A gente vê isso em vários setores da sociedade brasileira. Então é necessário, essa campanha ela é muito necessária nesse momento. Vemos um país muito dividido e conflitivo. O conflito acaba mal, acaba em violência. A campanha da fraternidade vem na hora certa, ela está acontecendo. É preciso dialogar na família, na igreja, na sociedade. Quantas vezes na igreja existe conflito? Ah, padre, eu vou sair de tal grupo porque não me dou com essa madame aqui. Quantas vezes eu não vou deixar de dar catequese, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nunca fala assim, eu vou dialogar, vou conversar, vou me acertar com essa pessoa como gente adulta. Porque a gente é adulto, não somos mais crianças. Criança lida-se com um docinho. Gente adulta vai dizer São Paulo, tem que comer comida sólida. Não estamos lidando com criança dentro da igreja. Estamos lidando com gente adulta. Isso é dialogar. E parar de arrumar conflito. Dentro da família, a mesma coisa. Quando sai uma violência familiar, pode ter certeza, é preciso dialogar. O confronto é válido, como a gente viu aqui nesse encontro. É válido. Eu preciso saber o que eu penso, o que você pensa, para a gente chegar num consenso e que seja bom para ambas as partes. Que também injustiça não pode ter nesse diálogo que a gente trava. Agora, o conflito só acaba mal, acaba em violência. Então, dialogar na família, na igreja e na sociedade. Qualquer coisinha que se fala já vai para o zap, já vai para a internet, já estraga, já acaba, já detona a vida do outro. A gente tem que ser mais responsável por esse mundo que a gente vive. Não só nós da igreja, mas a sociedade como um todo. A campanha da fraternidade, ela pega já há 57 anos as questões sociais. Então nós temos que tomar mais diálogo, mais juízo. Reativar nesse tempo da quaresma a fé, a esperança, o amor, a caridade. Os discípulos voltaram para Jerusalém não mais desanimados. E essa experiência que devemos fazer durante a quaresma. A experiência do ressuscitado. De saber que apesar da morte na cruz, dos 3 dias de escuridão que Jesus ficou lá debaixo da terra, apesar da morte, vem a ressurreição. Eles ainda não tinham entendido a ressurreição, até que Jesus explicou para eles. Ardeu o coração, se converteu. Quando arde o coração é sinal que você se converte. Porque enquanto não arde o coração não acontece nada. A gente vem na igreja, não arde nada, arde o olho às vezes, né? Precisa arder o coração, precisa sentir que Deus está com a gente, que Deus não desampara. Foi o que eles sentiram, a presença de Jesus. Aquela frieza da morte deixou, e eles se sentiram motivados e voltaram a anunciar aos outros que ficaram em Jerusalém. Agora, não mais sozinhos, que o nosso grande problema às vezes é que nós ficamos com os nossos problemas, achando que nós estamos sozinhos com o nosso problema. Não, Deus caminha conosco, é isso que nós cremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Está no meio de nós, ressuscitado. E essa certeza temos que procurar ter pela nossa fé. Então o tempo da quaresma é um tempo de reanimar, reavivar a fé, a esperança e a caridade, especialmente o amor à caridade. Por isso que ela é direcionada às questões sociais. Como é que está o nosso amor ao próximo? Essa é a grande questão. Então, eles tiveram a certeza de que Jesus estava com eles, ressuscitado. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles disseram: olha, vimos o Senhor. E o povo de lá também disse: nós também vimos. Ah, então Ele está ressuscitado, Ele está aqui, e está lá em Emaús, 11 quilômetros,
ele está ressuscitado, então não tem mais impedimento, não tem mais barreira. Olha o que diz a campanha: pela sua cruz Jesus derrubou os muros, as barreiras. Jesus está em toda parte, ressuscitado. Não há nada que Jesus não possa fazer, nada impede Jesus. Ele estava em Emaús, 11 quilômetros, está em Jerusalém, 11 quilômetros de distância. Nós também vimos o Senhor. Então nós temos que, durante esse período, fazer uma conversão, crer mais, animar nossa fé, sabe? Dialogar mais com as pessoas. Quantas vezes a gente confessa às pessoas, elas dizem assim: não consigo perdoar, não consigo. Pois é, precisa converter o coração, precisa dialogar. Às vezes não é um problema de perdão, às vezes é uma questão de dialogar, de entender o outro lado. Mesmo na igreja, quantos mal entendidos que tem por aí dentro da igreja, por falta de conversar, de ter a humildade de chegar. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Como eu disse para a senhora uma vez que foi confessar comigo: a senhora está vendo o que a senhora está fazendo aqui? A senhora veio aqui, marcou um horário com o padre está aqui, a senhora está sentada, eu estou sentado aqui. O que a senhora tem que fazer com a sua filha? Ou o que a senhora está fazendo aqui, criatura? Chama o seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu neto, senta aqui. Vamos conversar, que nem pessoa adulta, não para conflitar, mas conversa como gente adulta, não como criança. Criança você dá uns tapas às vezes, adulto não dá. Tem que conversar, tem que dialogar. Muitos males que acontecem na família, na igreja e na sociedade é por infantilidade, principalmente briguinha de casal. Infantilidade, falta de seriedade, falta de maturidade. Essa é a palavra mais exata. Então que a gente possa aproveitar mais esse momento e dialogar mais, né? Saber a diferença entre o confronto e o conflito, né? Como a gente acabou de dizer. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê ainda. Estamos na terceira semana da Quaresma, tem mais 2 semanas pela frente, tem uma Semana Santa. Diante de toda essa situação que está acontecendo, rezar, pedir a Deus que cure o mundo, cure a sociedade, nos cure especialmente do pecado, que o grande mal, além da doença, é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então que a gente possa, olhando o mundo hoje, aprender a ser mais humilde, a dialogar mais, a conversar mais, a ter mais paciência e menos intolerância no nosso coração, na nossa vida. E agora vamos cantar o hino da campanha da Fraternidade 2021. Na última página, no livrinho: venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos
todos vocês testemunham. Construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Na última capa, do lado externo, está a oração da campanha da Fraternidade 2021 ecumênica. Vamos rezar. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Nesse momento vamos trazer os alimentos. Quem preparou os alimentos pode trazer e colocar nessa caixa. Cantinho da caridade, sempre mantendo o distanciamento aí, tá? O isolamento social. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém em Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. Do que vocês vão palestrando, que ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós temos aqui, bom, antes dos avisos,
ou depois dos avisos. Então, vocês têm acompanhado aí nos meios de comunicação o decreto do governador e o fechamento das cidades aí, né, do estado de São Paulo. Não é um lockdown completo, mas está beirando, né? Nós não recebemos nada ainda da diocese, mas provavelmente, né, amanhã ou sábado a gente vai estar recebendo um e-mail aí do bispo falando um pouquinho sobre isso. Mas o fato é, a partir de segunda-feira, provavelmente a gente vai estar de novo com as nossas igrejas fechadas, mesmo sem os 30% da capacidade. É isso que a gente está ouvindo. Então, muito provavelmente nós faremos os encontros. Falta 2 encontros, né? Nas quintas-feiras, ou mesmo na missa na quarta. Mas nós faremos provavelmente online, tá? E a Via Sacra também. A gente vai ver como fazer a Via Sacra, né? Quem sabe a gente pode acompanhar também da casa da gente, né? Depois nós vamos estar vendo como vai ser o procedimento. Mas provavelmente semana que vem vai 14 dias, né? Então a gente não vai poder terminar como a gente está fazendo aqui na igreja, quarta, quinta e sexta, tá bom? Então fica aí o recadinho. Cuidado, por favor. Tem muita gente próxima de nós que infectaram, outros morreram, né? O seu Sebastião Saraiva, né, padre? Né? Morreu também. Várias pessoas que a gente conhece, pai, parente, amigo, conhecido, enfim. Então a coisa não tá fácil não. Por isso que está todo mundo meio estressado, porque qualquer coisinha que fala já cria uma barulheira, que está todo mundo inseguro. A gente está vivendo um momento muito difícil aqui no Brasil. Os outros governos estão falando do Brasil, a coisa está pegando por aí, tá bom? Mas vamos confiar em Deus. Então na página 1 aí, no começo, a oração para a conclusão dos encontros. Rezemos juntos. Senhor, nossos corações agradecem o amor que a eles dedicastes. No encontro que acabamos de realizar, refletimos, rezamos e discernimos os caminhos a seguir para iniciar ou dar seguimento a um autêntico processo de conversão, abandonando o mal e optando pelo bem. Fortalecer em nós a prática da esmola, do jejum e da oração, abrindo-nos o coração à comunhão convosco e entre nós. Assumimos o diálogo como caminho de uma nova vida, em comunidade, em sociedade e em família. Rogamos ao Espírito Santo que nos acompanhe e ilumine no desejo e no esforço que iniciamos para viver a justiça e o amor no dia a dia. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Sebastião, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom retorno. Vamos em paz para casa. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Nada de boteco, nada de pizzaria. Para casa. Direitinho, hein? Obrigado. Minha mãe estarei na santa glória um dia. Agradeço o pessoal da São Pedro pela animação. Ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei.